Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Enquanto as crianças seguem com a irmã Márcia, quero convidar você a abrir novamente sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós iniciamos semana passada uma nova série de mensagens, né? Mensagem Nenhum Outro Evangelho, né? E hoje nós vamos dar continuidade nas análises dos primeiros versos. Na verdade, nós vamos retornar ao primeiro verso, só que hoje vamos estender um pouquinho mais, vamos do 1 ao 9. Vamos focar um pouco mais ali do verso 6 em diante. Semana passada nós vimos do verso 1 até o verso 5, né? E hoje a gente vai finalizar esse primeiro trecho, essa primeira perícope. Semana passada nós falamos do verdadeiro evangelho, falamos das marcas do verdadeiro evangelho, e hoje nós vamos falar do outro evangelho, né? E dentro do contexto que a carta está apresentando para nós. Por isso eu quero rememorar com você um pouco do contexto que eu apresentei na semana passada. Esta é provavelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Então há uma série de elementos que a diferenciam das demais cartas, né? A saudação é mais curta, por algumas razões, entre elas o fato de ser a primeira carta, talvez um pouco de falta de traquejo ainda do apóstolo Paulo em escrever. Tem a ver também com a demanda, com a necessidade, com a urgência do tema que está sendo debatido na carta, o fato que está acontecendo, que gera, o que motiva a carta, e o fato motivador, o fato gerador da necessidade do apóstolo Paulo escrever essa carta, é a razão dele ter saído de lá e, em pouco tempo, aqueles irmãos terem acolhido, no meio daquela igreja, uma outra pregação, um outro evangelho, uma outra mensagem que estava sendo anunciada. Esta mensagem estava contradizendo aquilo que o apóstolo Paulo havia afirmado, estava colocando em dúvida o que o apóstolo Paulo havia dito, tá? E também colocando em dúvida a própria condição do apóstolo Paulo para dizer aquelas coisas. O próprio apostolado do apóstolo Paulo estava sendo colocado em dúvida, visto que, de fato, ele é um apóstolo posterior. Ele mesmo diz que ele é como se fosse um nascido fora de tempo, né? E isso colocava em dúvida o seu ministério. Contudo, ele volta a afirmar, ele afirma, ele defende, ele gasta bons momentos da carta fazendo uma defesa enfática da sua condição de apóstolo, e uma vez que ele defende a sua condição de apóstolo, ele então afirma e confirma que a mensagem que ele prega não é uma mensagem de homens, mas é uma mensagem divina. Na condição de apóstolo, ele atua no mesmo nível dos outros apóstolos, dando continuidade à obra de Cristo, mas revelando aquilo que Cristo desejou revelar à sua igreja. Tá? Como eu disse na semana passada, o contexto dos eventos que estão ocorrendo aqui em Gálatas é muito próximo daquilo que acontece em Atos capítulo 15, tá? O debate que tem ali no primeiro concílio da igreja, né, o concílio de Jerusalém, onde o colégio apostólico se reúne juntamente com o restante da igreja para debater o que fazer com os gentios que estavam se convertendo. Se os gentios deveriam assumir a tradição judaica em todos os seus elementos, ou se a tradição judaica, especialmente os elementos externos, né, as marcas externas, deveria ser aplicada ou não aos gentios, né, aqueles que não são de origem judaica. O colégio decide que não, entendem, muito enfaticamente defendido pelo apóstolo Paulo e por Barnabé, são os dois, vamos dizer assim, os dois principais defensores da ideia de que todos os elementos da tradição judaica, circuncisão, guarda de sábado, guarda de dias, guarda de festas, dieta alimentar, uma série de elementos, não fazia sentido levar isso para o mundo gentílico, porque o mundo gentílico, para eles, aquilo já não havia mais necessidade, uma vez que se implantou uma nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, uma aliança que é qualitativamente melhor do que a anterior, supera a anterior em todos os seus elementos, e nesse sentido, então, não se fazia necessário pedir que um grego, que um romano, que um corinto, que um gálata se circuncide, ou guarde o sábado, ou não coma porco, ou não coma outras comidas que eram proibidas, ou que vá a Jerusalém à Páscoa pelo menos uma vez em sua vida, ou, se possível, todos os anos, ou participe da festa dos tabernáculos, ou todas as outras festas que você já ouviu ao longo do texto bíblico. Então, ao final, o Concílio de Jerusalém decide isso, essa carta é enviada a todas as igrejas,
Há ali umas ressalvas que não estão lá por conta de uma contenção de regras, no sentido de que os judeus, o concílio apostólico, o colégio apostólico tem dito, não, nós vamos abrir mão de algumas regras, mas vamos guardar outras regras. O entendimento é que aquelas ressalvas que eles fazem têm a ver com a necessidade de comunhão da igreja. Então, eles dizem, olha, para que a igreja possa ter comunhão, para que vocês possam se sentar, gentios e judeus, na mesma mesa, nós pedimos aos gentios que se abstenham de comer algumas comidas, especialmente comidas oferecidas a ídolos, porque em um momento aquilo seria muito difícil para os judeus assimilarem, admitirem, e isso certamente geraria uma luta, uma guerra interna na igreja. Então o colégio apostólico, vislumbrando a unidade da igreja, faz uma série de ressalvas ali, algumas ressalvas, pedindo que os gentios se abstenham de comer comidas oferecidas a ídolos, algumas comidas afogadas no sangue, alguns elementos ali que são ditos. E é isso, os apóstolos levam, especialmente o apóstolo Paulo, leva para o mundo gentílico. Contudo, um grupo de pessoas, um grupo de judeus, aparece posteriormente dizendo, não é bem assim, o colégio apostólico não entendeu exatamente, Paulo não tem autoridade para dizer o que está dizendo, e daí você tem todo o problema da carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo está trabalhando. Na semana passada nós vimos as características do Evangelho, e a principal característica que nós vimos do verdadeiro Evangelho é que ele é uma mensagem divina, ele é uma mensagem da parte de Deus, que está contida ali no verso 4, falando especialmente verso 3 e 4, quando ele faz a saudação, ele vai dizer, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, aqui você tem condensado toda a realidade do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ou seja, por cada um daqueles que reconhece como pecador, para livrar esses pecadores do mundo mal. E isso tudo é de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus que nós sejamos livres desse mundo mal, porque a vontade de Deus para a sua vida, e aqui um parêntese rapidamente, muitas vezes a gente fica numa luta, né, para saber qual é a vontade de Deus. A gente gostaria de ter o Urim Tumim à nossa disposição. Né? De vez em quando a Anne está lá comigo conversando, ela fala assim, que falta faz o Urim Tumim. Né? E aí a gente quer, muitas vezes, uma solução, uma visão da parte de Deus, nos dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, ande para lá, ande para cá. Né? Então, a gente tem essa necessidade por conta da natureza do ser humano que deseja fazer sempre o certo. Ninguém quer tomar decisões erradas, a gente quer sempre tomar decisões certas, porque decisões erradas trazem consequências negativas. Então, a gente, se possível, gostaria de sempre acertar em todas as nossas decisões. Por isso, a gente, muitas vezes, quer saber a vontade de Deus para nossas vidas. Mas deixe-me adiantar uma coisa a você, meu querido. A Bíblia afirma categoricamente que o que Deus expressa sobre a vontade dele para a sua vida é basicamente isso, que você seja liberto desse mundo mal, que você seja liberto da realidade do pecado. Essa é a grande vontade de Deus para a sua vida. Todas as outras coisas são acessórios. Todos os outros planos de Deus para a sua vida, com quem você vai casar, trabalho, vida, filhos, projetos, essas coisas que, obviamente, Deus está envolvido com cada uma delas, elas são acessórios a esta grande vontade da parte de Deus. A grande vontade da parte de Deus, a vontade majoritária de Deus para a sua vida é que você seja liberto deste mundo mal, que você seja liberto dessa realidade de pecado, que você seja liberto dos seus pecados e que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. Fechado aqui o parênteses, isso é tema para outra conversa, para outra mensagem, mas o fato é que o apóstolo Paulo anuncia esse evangelho e categoricamente afirma esse evangelho. Nós falamos sobre isso na semana passada, nós vamos voltar ainda nesses trechos na semana, hoje, né, nessa semana. Contudo, a gente vai dar uma outra abordagem aqui já dentro de um contexto geral para a gente poder ligar aos versos finais dessa primeira perícope, que vai do verso 1 até o verso 9. Então, antes de nós lermos propriamente o texto, deixe-me ainda, nessa fase introdutória da mensagem, né, tirar logo o elefante branco da sala, porque na semana passada a gente botou uma arte de uma cruz de cabeça para baixo, os irmãos ficaram meio
preocupados, né? Será que errou? Será que uma coisa meio macabra, tal? E a gente fez uma aplicação na semana passada que, assim como não faz sentido uma cruz de cabeça para baixo, ela não transmite a informação que você imagina que advenha da imagem da cruz. Da mesma forma, o falso evangelho não transmite a realidade do evangelho, não transmite salvação. Assim como uma cruz de cabeça para baixo não transmite a ideia do que é o evangelho, pelo contrário, transmite outra ideia, o falso evangelho não tem poder, não tem a capacidade de transmitir a mensagem que salva, que transforma vidas. O apóstolo Paulo afirma aos romanos que o único evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse evangelho condensado aqui no verso 4, a afirmação de que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, de nosso Deus e Pai, este evangelho é que é poder da parte de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente esse. Outro evangelho não produz salvação, outro evangelho não produz vida. E a arte de hoje tem a ver com a ideia do outro evangelho. E aí a imagem ali é uma referência direta à história de João e Maria. Você conhece a história de João e Maria, né? Aquela história para crianças, as duas crianças que adentram na floresta, caminham pela floresta, todo o contexto da história, do porquê eles vão parar lá, né? É uma história bastante pesada, né? A gente está mais acostumado só com parte delas, mas o contexto geral dela é bastante pesado, né? Elas são abandonadas pelos pais ali, né? Porque afinal de contas não tinha mais como sustentar a criança e aí abandonam as duas crianças. Contudo, a ideia por trás da história é que eles vão caminhando por dentro da floresta, uma floresta macabra, uma floresta que transmite a sensação de medo e de perigo, mas no meio da floresta eles encontram uma casa de doces, uma casa que atrai a atenção deles. E ainda que todo o ambiente ao redor diga, aqui é impossível ter alguma coisa boa, ainda assim as duas crianças acabam acreditando que lá tem uma coisa boa, porque o doce atrai a elas, apetece elas, traz é um chamariz, é um chamativo, é exatamente uma isca para pegá-las em um laço, para pegá-las em uma prisão. E aí a história se desenrola com a bruxa e todas aquelas coisas que você já ouviu, que você conhece. Mas, fazendo aqui um paralelo e explicando a arte propriamente, para a gente poder dar continuidade à mensagem, o falso evangelho, o outro evangelho é assim. Ele parece bom, ele é atraente, ele é bonito, ele faz sentido, ele aparentemente explica as demandas que eu tenho no meu coração. E, na maioria das vezes, ele atende a todas essas expectativas que eu tenho para que eu continue da mesma forma como eu estou e ainda acrescente um elemento a mais, que é o elemento do Evangelho. Então, muitas vezes, a gente faz como João e Maria, as mãos e vamos caminhando alegremente, saltitando em direção ao falso Evangelho. Contudo, quando a gente adentra no falso Evangelho, o que ele tem para nós é morte, é prisão, é destruição, não é nada satisfatório. Então, entendido isso, é com essa tônica que a gente vai dar continuidade à percepção do texto, à compreensão do texto, para que nós possamos ser moldados à imagem de Jesus Cristo nessa noite, a partir do que o apóstolo Paulo nos ensina. E aí, agora que sim, eu quero convidar você a ler comigo Gálatas capítulo 1, do verso 1 até o verso 9 dessa vez. O apóstolo vai nos dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos foi pregado, do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Senhor, abre os nossos ouvidos para te ouvir,
desvenda os nossos olhos para que possamos te ver, atrai a nossa atenção para que sejamos transformados. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então, meus queridos, rapidamente, em breves traçados aqui, porque na semana passada a gente já falou sobre isso com mais tempo, o apóstolo Paulo inicia esse trecho defendendo o seu apostolado, do verso 1 até o verso 5, e ele deixa claro que a origem da sua condição de apóstolo é uma origem divina. Ele diz: eu não fui chamado por homens, por homem algum. Eu expliquei na semana passada que alguns entendiam que o apóstolo Paulo não havia sido comissionado pelo colégio apostólico, logo ele não podia ser apresentado como um apóstolo, porque afinal de contas, quando Judas, o traidor, foi destituído da sua condição, saiu do colégio apostólico, morreu e tudo mais, o colégio se reúne para colocar um novo em seu lugar. Então havia, por alguns, a ideia de que o fato do apóstolo Paulo não ter sido endossado pelo colégio apostólico o colocava em uma outra condição, ele não podia ser considerado como apóstolo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu não fui chamado por homem algum, nem por meio, não fui chamado da parte de homens, nem por meio de homem algum, porque alguns também afirmavam que o apóstolo Paulo estava se autoafirmando apóstolo, endossado ou ainda se assegurando no fato de que Barnabé, um homem proeminente dentro da igreja, dentro do elemento ali, de toda aquela, da liderança da igreja, um homem bastante reconhecido por todo o corpo de Cristo ali, talvez o estivesse endossando. Então ele deixa claro: olha, eu não fui chamado por nenhum colégio de homens, não da parte de homens, não estou representando instituição nenhuma, não fui aqui encaminhado pelo colégio dos apóstolos, não fui também encaminhado por um homem específico, ninguém está aqui endossando o meu apostolado, mas eu fui chamado por Jesus Cristo, e eu fui chamado por Deus, o nosso Pai, aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a origem do apostolado do apóstolo Paulo, da sua condição, da sua tarefa, da sua atribuição, é uma origem divina. Ele foi chamado pelo próprio Cristo, o que o coloca em pé de igualdade com todos os outros apóstolos, que foram chamados pessoalmente pelo nosso Senhor e Salvador. Então, ele não foi chamado por homens, mas foi chamado por Jesus Cristo e foi chamado por Deus e Pai. Alguns afirmavam que Paulo não havia visto Jesus Cristo, por consequência, ele não poderia ser chamado de apóstolo, mas ele deixa claro: eu fui chamado pelo próprio Cristo. Então, Paulo viu a Cristo. Se Paulo viu a Cristo, ele atende os requisitos necessários para reconhecer um apóstolo. E aqui, obviamente, não é o tema da mensagem de hoje, mas, historicamente, a igreja tem alguns critérios para reconhecer um apóstolo. Tanto é que a igreja reconhece apenas 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo. Fora desse grupo, eu falei disso na semana passada, não existe apóstolo. Tá? Não existe apóstolo. Deixe-me também adiantar e deixar claro para você: na maioria das vezes, aqueles que se afirmam apóstolos estão do lado daqueles que afirmam o falso evangelho, o outro evangelho. Então, biblicamente falando, nós temos 13 apóstolos. Nós temos os 12, caso Matias, ali no lugar de Judas, e, posteriormente, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo atende os critérios porque ele viu o Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. E esse chamado é também uma prova de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se Paulo foi chamado por Jesus Cristo não pode estar enterrado. Então, uma vez que todos nós, todo o corpo cristão daquela época, acredita piamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então o apóstolo Paulo, ao afirmar que foi chamado por Jesus Cristo, havia aqui uma confirmação de que Jesus Cristo estava de fato ressurreto. Então, o apostolado de Paulo é um apostolado que endossa as suas palavras. E por que é importante, nesse momento da história, e para nós também, termos essa visão limitada em relação aos apóstolos, limitada no sentido da quantidade de apóstolos. Tá? Nós não temos, dentro do corpo bíblico, do corpo teológico nosso, ou da nossa tradição histórica, o conceito de sucessão apostólica. Os apóstolos, ao finalizarem os seus ministérios, não prepararam novos apóstolos. Eles apenas prepararam novos líderes, pastores, presbíteros, diáconos e outras lideranças que vão surgindo ao longo da história. E por que isso? Porque estes homens dão continuidade
a mesma autoridade que Jesus Cristo tinha dentro do seu ministério. E, ao final do trabalho desses 12, essa autoridade é transmitida para o texto escrito que esses homens deixam para nós. Por isso, nós cremos que a Bíblia e todo o Evangelho, todos os Evangelhos e todos os livros do Novo Testamento, escritos por esses homens, deixados para nós, guardados pela igreja ao longo da história e reconhecidos pela igreja ao longo da história, eles são a nossa fonte de autoridade. Nós não precisamos de novos apóstolos, porque nós já temos a fonte de autoridade. A mesma autoridade que Cristo tinha, transmitiu aos seus apóstolos, e os seus apóstolos transmitiram para os seus escritos, e esses escritos permaneceram com a igreja. Logo, não há necessidade de novos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo precisa defender o seu apostolado, e nós também precisamos ter essa visão, essa compreensão de que não há novos apóstolos, porque uma vez que nós tenhamos novos apóstolos, esses estarão na mesma condição daqueles 13, poderão então trazer revelação nova da parte de Deus. E se nós rejeitamos a ideia de revelação da parte de Deus, que esteja adstrita fora do texto bíblico, logo, nós não podemos aceitar novos apóstolos. É óbvio que todos nós exercemos um tipo de apostolado, que é a ideia de que somos mensageiros desta palavra, mas na condição daquilo que o texto bíblico chama de apóstolo, daquilo que o texto bíblico trata como apóstolo, a autoridade que nós reconhecemos foi transmitida desses homens para o texto que eles escreveram, e esse texto sim é autoritativo, esse texto traz para nós a revelação da parte de Deus. Por isso nós não cremos em revelação posterior aos 66 livros da Bíblia. Por isso que eu digo muitas vezes aos irmãos, aqui quando a gente está falando em EBD, Escola Bíblica, eu chamo a atenção dos irmãos, olha, a gente ouve, eu tenho uma revelação da parte de Deus, ou um fulano de tal, um pregador, alguém diz, eu recebi uma revelação. Se você recebeu uma revelação, se alguém recebeu uma revelação, ou se alguém diz para você, recebi uma revelação da parte de Deus, peça para essa pessoa correr, escrever, fazer cópia, mandar para todas as editoras de Bíblias na face da terra, para que elas coloquem um apêndice no texto bíblico e distribuam isso. Porque se Deus revelou para você alguma coisa, ou revelou para qualquer indivíduo, o que quer que seja, sobre a natureza da igreja, sobre a realidade da igreja, sobre quem a igreja é, o que a igreja deve fazer, a igreja precisa saber disso. E foi isso que os apóstolos fizeram. Ao receberem a revelação da parte de Deus, o que esses homens fizeram? Distribuíram as informações diante da igreja, por meio dos seus escritos. E esses escritos se tornaram para nós o fundamento da nossa crença, o fundamento da nossa fé. Quando nós afirmamos que nós não temos outra regra de fé e prática a não ser o texto bíblico, o que nós estamos dizendo, com outras palavras, nós reconhecemos a autoridade desses 13 homens que deixaram para nós tudo o que nós precisávamos saber da parte de Deus. Então, qualquer outro que se levante na mesma condição desses homens, nós rejeitamos. Porque senão nós teríamos que aceitar novos apêndices para o texto bíblico, novos acréscimos ao texto bíblico, novos acréscimos à revelação fechada da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo precisa defender o seu apostolado para deixar claro, não só para aqueles homens, mas posteriormente para todo o povo de Deus, que o fundamento da nossa crença está limitado, fechado, àquilo que, a partir da autoridade do próprio Cristo, aqueles homens produziram e deixaram de legado para a igreja. Então, novamente aqui voltando à ideia do que o apóstolo Paulo trata ali no início logo das suas mensagens, defendendo o seu apostolado, deixando claro que ele não é apóstolo da parte de homens, chamado por homens ou por um grupo de homens ou por um homem em específico, mas ele é um apóstolo chamado pelo próprio Cristo, por isso então ele tem autoridade para afirmar o que é de fato o verdadeiro evangelho, e ao afirmar o que de fato é o verdadeiro evangelho, ele transmite para os seus leitores e para nós, posteriormente, aquilo que Deus de fato deseja para o seu povo. E aí, continuando no texto, nós temos aqui uma segunda etapa, agora propriamente dita do verso 6 em diante, especialmente do verso 6 até a parte A do verso 7, o apóstolo Paulo encerra ali a sua saudação. Normalmente as cartas têm ali uma saudação, depois tem uma ação de graça, né? Eu comentei isso na semana passada, isso é normal. Então o apóstolo Paulo, você vai ler as outras cartas, ele diz assim, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, também a parte dos irmãos que estão na região A ou B, para vocês, eu tenho ouvido falar
da fé de vocês, a fé de vocês tem inspirado, eu tenho orado por vocês, eu tenho intercedido pela realidade de vocês, eu tenho ouvido o bom testemunho que vocês têm feito. Contudo, no caso específico aqui da carta de Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma saudação, uma ação de graça muito final, uma ação de graça não, uma saudação apostólica muito sucinta. Ele diz: graça e paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que não está sozinho, ele diz que tem outros que estão com ele, outros irmãos que estão com eles, outros irmãos de outras igrejas, e envia aquele grupo de igrejas da região da Galácia, e ele já parte direto para tratar do problema. E ele diz o seguinte no verso 6: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho. O apóstolo Paulo inicia com uma expressão de admiração, de espanto. E essa admiração, óbvio, não é uma admiração positiva. Ele não está alegre, ele não está admirado. Nossa, que bom! Não, ele está estupefato com o fato de que aqueles irmãos simplesmente mudaram radicalmente do dia para a noite. Em uma questão de poucos dias, em pouco tempo, de um curto espaço de tempo, aquela igreja simplesmente abandona tudo que aquele que chamou pela graça, e aqui ele faz uma referência a si mesmo, que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, ou seja, aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para outro evangelho. O anúncio do evangelho do apóstolo Paulo é o anúncio da graça, é o evangelho da graça, é o evangelho que traz graça ao pecador. É o evangelho que não demanda do pecador uma série de cumprimento de regras para que a divindade se acalme. É um evangelho que diz ao pecador: confie na obra do Redentor e tenha paz. Justificados, pois, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. É o que ele diz aos romanos, é o evangelho que ele prega, é o que ele estava anunciando aos Gálatas, é o que ele ensinou aos Gálatas. Confie em Jesus Cristo. Deposite sua fé naquele que entregou a si mesmo para nos livrar deste mundo mau. E tenha paz com Deus. E esses homens agora abandonam o evangelho da graça e se voltam para um evangelho que é graça, mas mediante pagamento de preço. Graça, mas mediante cumprimento de regras. Graça, mas mediante algum tipo de meritocracia alcançada pelas suas tarefas, pelo seu próprio trabalho, pela sua própria força. Então a igreja muda rapidamente e radicalmente. E a ideia dessa mudança aqui não tem a ver com uma mudança dentro de um mesmo espaço. Tá? Não é como se você, um exemplo aqui, você estivesse sentado nesse banco e aí você muda para este banco. Né? Você mudou de lado, saiu desse banco e foi para aquele banco. A ideia do apóstolo Paulo é a ideia de alguém que se muda de ambiente total. É como se você estivesse sentado nesse banco e fosse lá para fora. São ambientes totalmente distintos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês saíram do evangelho e foram para outra coisa. Outra coisa. E aí, daí vem o assombro do apóstolo. Daí vem o susto, daí vem essa sensação de que eles mudaram da água para o vinho, que eles viraram a casaca, que eles simplesmente abandonaram aquilo que era a graça e largam a graça para se abraçar com outra coisa que é a antigraça, que é oposto à graça. É como se eles estivessem abraçados com Cristo e agora estão abraçados com o anticristo. A ideia é mais ou menos essa, que o apóstolo Paulo está tentando transmitir aos seus leitores. E aí, o problema maior do apóstolo Paulo é que eles abandonaram o verdadeiro evangelho. E esse aqui é o grande perigo da carta e é o que ela tem de mais rico para nos ensinar. Aqueles irmãos não achavam que tinham abandonado o verdadeiro evangelho. Eles achavam que tinham abraçado um evangelho melhor, um evangelho mais bem elaborado, um evangelho que é mais organizado, é um evangelho que se comunica com a minha realidade, é um evangelho que se comunica com os dilemas do meu tempo. E aí faz mais sentido para mim. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, meu querido, entenda uma coisa, eu já disse anteriormente, vou repetir mais uma vez, esse evangelho que você está achando que é evangelho não é evangelho, é outro evangelho, porque não existe evangelho mais alguma coisa. Não existe evangelho 2.0. Não existe evangelho versão 2.
versão melhorada, atualizada. Evangelho é um único evangelho. E o evangelho é a mensagem de que Cristo se entregou por nós, pecadores, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, para nos livrar desse mundo mau, da realidade do pecado, da realidade de uma vida egocêntrica e nos voltar para Deus. Então, eles abandonaram o verdadeiro evangelho, e aí esses Gálatas, os seus leitores, eles estavam se afastando do próprio apóstolo, daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, e estavam adotando um outro evangelho. E Paulo vai ser muito enfático, ele vai dizer que este outro evangelho não é realmente um evangelho, mas uma distorção do verdadeiro evangelho. E aí a natureza do desvio dos Gálatas tem a ver com os acréscimos que são feitos ao evangelho. E aqui é o grande perigo, é o que eu quero chamar a minha intenção pastoral ao iniciar essa série de mensagens, é deixar muito claro na mente da membresia, daquele que nos ouve, daquele que nos acompanha, daqueles que congregam conosco, a realidade de entendermos o verdadeiro evangelho, de conhecermos profundamente o verdadeiro evangelho, para rejeitarmos os evangelhos 2.0 que estão nos apresentando nos dias de hoje. Os evangelhos com um aditivo, os evangelhos melhorados, os evangelhos que se comunicam com a minha realidade, mas para se comunicar com a minha realidade, eles precisam ser atualizados, eles precisam ser melhorados, eles precisam ser melhor explicados, reinterpretados, revisitados. Todas essas expressões que você, de vez em quando, ouve aí. Uma releitura dos textos bíblicos, uma releitura do Evangelho de acordo com o nosso tempo, para responder os dilemas do tempo presente. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse que é anunciado pelo apóstolo Paulo, responderá a todos os dilemas de todos os tempos, em todas as eras, até que Cristo volte. Ele não precisa de acréscimos. Qualquer acréscimo feito a esse evangelho, o evangelho forjado na eternidade pelo próprio Cristo e transmitido por ele aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e posteriormente aos apóstolos, transmitido para a igreja, e a igreja guardou esse evangelho e retransmitiu ele ao longo do tempo. Este evangelho que o apóstolo Paulo anuncia aos romanos e diz que é o poder de Deus para a salvação, esse evangelho continuará sendo o poder de Deus para a salvação até que Cristo volte, sem a necessidade de acréscimo nenhum. Então, a natureza do desvio dos Gálatas é essa, é a ideia de que eu preciso acrescentar um quê a mais aqui no Evangelho. Então, tá bom, mas precisa de mais alguma coisa. Tá até legal, mas se a gente der uma melhorada aqui, uma acrescentada, fazer uma coisinha a mais, e vai ficar melhor. Aí vai atender melhor as nossas necessidades, vai ser menos difícil de lidar com ele, talvez fique menos lacunas, menos dúvidas, menos coisas que a gente não consegue compreender ou responder. Talvez as minhas demandas sentimentais, intelectuais e pessoais sejam respondidas por completo quando a gente vai acrescentando aqueles elementos. Eu já comentei com os irmãos em outro momento, especialmente depois do movimento que a história vai chamar de movimento do iluminismo, né? Quando você sai ali do período que depois foi chamado de Idade das Trevas, né? E você vai fazer esse contraste com luz e trevas, né? Então é um período em que a igreja medieval dominava o desenvolvimento intelectual e científico da Europa como um todo. Depois você tem um rompimento desse processo, você tem um movimento chamado iluminismo, isso vai gerar outros movimentos de pensamento posteriormente, né? E nesse processo, muitas vezes as pessoas surge dentro da própria teologia um desdobramento disso, que é o que a gente vai chamar de teologia liberal, ou movimento liberal, que é a ideia de que não, a Bíblia contém muitas coisas fantásticas que não fazem sentido, não se comunica com o pensamento moderno, não se comunica com o pensamento iluminado, com o pensamento científico, com o pensamento que faz, que entendeu, por causa da revolução científica, que é possível você aplicar métodos de estudo científico e comprovar teses e teorias. E eu não estou dizendo que nada disso é negativo, pelo contrário, a ciência é parte daquilo que Deus deixou para nós, ou nos instruiu, ou nos instigou a desenvolver, e é plenamente compreensível e natural e importante para nós desenvolvermos a ciência. Contudo, aquilo que não se pode provar cientificamente falando, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Aquilo que não se pode provar pelos elementos científicos ou pelo
método científico, então é impossível de se aceitar. E aí você tem um movimento dentro da teologia de que olha para os milagres de Jesus, e uma vez que nós não podemos provar que um morto pode ressuscitar, uma vez que nós não podemos provar que um homem pode andar sobre as águas, uma vez que nós não podemos provar que uma virgem pode dar à luz, uma vez que nós não podemos provar que um manco pode voltar a andar milagrosamente, uma vez que nós não podemos provar que um homem da mão mirrada pode ter a sua mão desenvolvida em questão de segundos, uma vez que eu não posso provar que um paralítico de nascença pode voltar a andar em questão de segundos, milagrosamente. Então, o que nós fazemos com tudo isso? Nós tiramos do texto. E aí a gente fica com aquilo que se chama do Jesus histórico, o Jesus da boa palavra, o Jesus que diz, dê a sua face, uma vez que alguém te ofender, caminhe 2 milhas. E aí o Jesus que morre e ressuscita, não, Jesus não morreu, ressuscitou, Jesus ressuscitou nos nossos corações. É uma ideia, e aí essa ideia é que nos inspira a fazer coisas boas, a nos fazer pessoas melhores. Isso tudo tem a ver com a ideia de você acrescentar ao Evangelho elementos que sejam palatáveis. E deixe-me dizer uma coisa para você, meu querido, o Evangelho não é para ser palatável. O Evangelho não é para ser algo doce, que vai lhe fazer cafuné no coração, ele aquecer o coração. Ele vai, de fato, trazer um ardor ao seu coração. A partir do momento em que você se reconhecer como pecador, e uma vez que você se reconhecer como pecador, que a graça de Deus ser derramada sobre você como chuva, como diz o hino famoso, Amazing Grace, né? Como uma chuva que cai sobre mim, assim como aquela pessoa que está sedenta, cansada, com calor, com uma sede infernal, e a água desce sobre ela e há aquele alívio. Assim é a graça de Deus sendo derramada sobre o pecador. Contudo, isso tudo só vai acontecer com você se você se reconhecer como pecador, se arrepender dos seus pecados. Aí sim seu coração será aquecido. Mas o Evangelho não veio para aquecer o seu coração, o Evangelho veio para te enquadrar, para dizer a você, olha, o caminho que você segue e a pessoa que você é alguém que afronta a própria existência de Deus. Por isso você precisa se arrepender dos seus pecados. E ao se arrepender dos seus pecados, derramará sobre você uma graça de um perdão, de um Deus que ainda que seja puro, ainda que seja santo, é misericordioso, a ponto de olhar para a sua condição impossível de resolver o seu problema, dar o Filho dele para que seu problema seja resolvido. Então, nesse sentido, o grande problema dos Gálatas é fazer esses acréscimos ao Evangelho. E continua sendo o nosso problema. O problema moderno continua sendo o mesmo. É o Evangelho que precisa ser melhorado, precisa ser acrescido de alguma coisa, ele precisa se tornar mais palatável, ele precisa conversar com os dilemas modernos, ele precisa conversar com o jovem, com o adolescente, e aí, obviamente, né, eu já fui jovem, já fui adolescente, mas eu lembro que na minha ignorância de jovem, de adolescente, a gente tinha aquela ideia, por que jovem e adolescente não quer vir para a igreja? Porque a igreja é chata. Então a gente precisa dar para o jovem coisas legais. Aí a gente precisa fazer para o jovem aquilo que o mundo faz de legal, entendeu? E aí a gente precisa dar coisas divertidas, precisam coisas a aquecer o coração. Meu querido, deixa-me dizer uma coisa para você, a gente precisa dar evangelho para os jovens. A gente precisa dar evangelho. Não estou dizendo que a igreja tem que ser um lugar chato. Tá? Não estou dizendo que a igreja tem que ser um lugar monótono, que o jovem não pode se divertir, não pode ter um acampamento divertido, um dia de lazer, um culto até mais animado. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que o que nós precisamos dar para quem quer que seja, em todas as idades, é evangelho. E uma vez que o evangelho foi implantado no coração dessas pessoas, os seus afetos, os seus amores, os seus gostos, as suas expectativas serão moldadas pelo Evangelho. E aí eles sentirão prazer, não é na alegria do evento, eles sentirão prazer na presença de Deus. E isso é o suficiente. Como eu disse anteriormente, todas as outras coisas são acessórios. Então é necessário que nós tenhamos uma preocupação, porque a natureza do desvio dos Gálatas continua no meio do povo de Deus até os dias de hoje. A ideia de acrescentar alguma coisa, eu preciso aumentar, eu preciso melhorar, eu preciso dar um doce a mais, porque está meio amargo esse negócio. Então eu preciso dar umas gotinhas ali de adoçante para o negócio ficar melhor. Né? Eu preciso acrescentar açúcar, eu preciso botar uma camada de alguma coisa, ele precisa ficar melhor, eu preciso
mudar a cara da igreja, porque a igreja agora precisa ser mais moderna, tem que se comunicar com o tempo. Eu gosto de modernidade, eu gosto de tecnologia, eu gosto dessas coisas. Eu acho que a gente pode implementar elementos tecnológicos, não tem nenhuma dificuldade com isso, e esse não é o problema. O problema é nós acharmos que essas coisas comunicarão o Evangelho. E elas não comunicarão o Evangelho. O que comunicará o Evangelho é quando nós anunciarmos que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, para nos livrar deste mundo mau, para nos livrar do pecado, para nos livrar da realidade que domina a nossa existência, que é o pecado. Então, os Gálatas saem do Evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo, abandonam o apóstolo Paulo, e aqui é interessante porque se você for ler lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo chega até a região da Galácia, ele prega naquelas igrejas, ele passa um bom tempo com aqueles irmãos, ele ensina, ele instrui, ele explica, as pessoas compreendem, as pessoas se convertem. A igreja cresce, a igreja fica cheia, lideranças são formadas, pessoas são instruídas pelo apóstolo Paulo, porque às vezes a gente tem ideia, a gente não para pensar muitas vezes na logística, né? A gente acha que o apóstolo Paulo saía pregando, plantando igreja, aí ele diz, deu tempo, deixa eu ir para a próxima, tal. Não, o plantar uma igreja do apóstolo Paulo é pregar o evangelho, preparar lideranças, preparar a igreja. No momento em que aquela igreja está ok, está bem preparada, está sólida, tem uma liderança sólida, uma liderança que, de fato, compreendeu o evangelho, levantou-se presbíteros no meio daquela igreja, levantou-se liderança. Tanto é que, quando ele vai se despedir, lá em Atos, ele pede para chamar os presbíteros de Éfeso. Não é um só, ele não pediu para chamar o pastor da igreja de Éfeso, chamou o corpo de líderes que foi levantado naquele grupo. E assim ele fez com todas as outras igrejas por onde ele passou, onde ele plantou a igreja. Não é só lá fazer um pontinho de pregação, juntar uma meia dúzia de pessoas, e aí ele diz, agora acabou meu tempo, eu vou para outra região, vocês se virem aí. Não, ele deixou um grupo preparado. E esse grupo preparado simplesmente acordou um dia, ouviu outras pessoas e disse, faz sentido o que esse povo estranho está falando para a gente. De fato, o apóstolo Paulo devia estar errado. Vamos abandonar o apóstolo Paulo e vamos agora caminhar com esse pessoal. E aí o apóstolo Paulo se mostra, obviamente, estupefato com isso, e aí ele escreve essa carta para explicar a essas pessoas que, olha, não existe outro evangelho, não existe um evangelho 2.0, não existe um evangelho melhor, só existe o evangelho que eu preguei para vocês. E qualquer outro evangelho que vocês ouçam não pode ser admitido como evangelho. Por isso, não existe outro evangelho. E aí, do verso 7, parte B, até o verso 9, ele vai enquadrar esse evangelho que ele chama de evangelho pervertido, desse evangelho que ofende, desse evangelho que é um evangelho deturpado. Verso 7 em diante, ele diz, senão que há alguns que vos perturbem, verso 7, parte B, tá? Segunda parte do verso, né? Parte A e parte B, normalmente a primeira frase, segunda frase, parte B, né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. De novo, aqui é apenas um comentário inicial. O evangelho não é do apóstolo Paulo. O evangelho não é do corpo apostólico. O evangelho é de Cristo. E aqui, de novo, o apóstolo Paulo diz, olha, não estou anunciando a vocês invenção da minha cabeça. Não fui eu que sentei e disse assim, quer saber de uma coisa? Essa história de cristianismo que aquele grupo de 12 está inventando parece ser promissor. Acho que vou entrar nesse negócio. Vou fazer a minha versão. E como eu sou um cara escolado, entendido, né? Eu fui treinado aos pés de Gamaliel, eu sou um bom orador, eu tenho essa vibe de liderança, né? Então eu vou fazer a minha própria escola, vou fazer o meu próprio evangelho, vou aqui criar aqui um papo aqui para levar esse pessoal. É óbvio que não, ele está dizendo, olha, meus queridos, entendam uma coisa, o evangelho que eu anuncio a vocês não é invenção da minha cabeça. O evangelho que eu estou anunciando a vocês é o evangelho de Cristo. É Cristo que me anunciou esse evangelho. Cristo que apareceu a mim. Cristo que me instruiu nesse evangelho. E é este evangelho que eu estou anunciando a vocês. De novo, aqui, parênteses, a gente olha para o apóstolo Paulo e às vezes a gente acha que o apóstolo Paulo, ao ter aquele encontro com Cristo no caminho, lá no livro de Atos, a gente acha que ele se converte e que aí, magicamente, tudo aquilo que ele havia aprendido começa a fazer sentido
E aí, a partir de tudo que ele aprendeu, ele então agora desenvolve toda uma tese do evangelho que ele vai anunciar às pessoas. Não, meus queridos, o apóstolo Paulo foi instruído pelo próprio Cristo, ele deixa muito claro isso, o Senhor apareceu a mim, o Senhor anunciou a mim, o Senhor me instruiu, o Senhor é que me disse essas coisas. Em algum momento da história do apóstolo Paulo, que ele não relata, que ele não vai, ele não entra nesses detalhes, e aí há umas questões, se é no período que ele, depois ali da sua conversão, ele passa um tempo fora, e aí há quem diga que nesse período é que ele foi instruído pelo Senhor. E aí o texto não nos dá esses indícios, mas é compreensível, é plenamente afirmável que em algum momento, entre a conversão do apóstolo Paulo e o momento em que ele inicia a sua jornada missionária, ele foi instruído pelo próprio Senhor, pessoalmente. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo pessoalmente e o instruiu. Por isso ele pode dizer tão fortemente, tão categoricamente: o evangelho que eu estou anunciando a vocês não é invenção da minha cabeça, eu não estou copiando de ninguém, eu não estou fazendo uma nova versão do que Pedro está pregando, até porque os dois, inclusive, em algum momento, no início, vão até ter ali alguns desentendimentos por visão do evangelho. Ele vai dizer: olha, o que eu estou anunciando a vocês é o evangelho que Cristo me anunciou. E vocês estão abandonando o evangelho que Cristo anunciou a mim e eu anunciei a vocês, para ouvir um outro evangelho, para dar ouvidos a outra coisa. E aí ele continua, por isso ele vai ser tão enfático no verso 8 e 9. E aí eu quero chamar a sua atenção para a leitura do verso 8 e 9, porque eles são, vamos dizer assim como o verso 4 é a condensação do evangelho na carta, né? O verso 8 e 9 é a condensação da razão pela qual nós temos que nos preocupar com o falso evangelho. Aí ele vai dizer assim: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. E não é só uma vez, ele vai dizer 2 vezes. Conforme disse antes, digo outra vez, agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Então, esses homens que apareceram na igreja, por maior boa vontade que tinham, por melhor boa vontade que tivessem, na verdade, o que eles trazem é perturbação da consciência do povo. Eu já comentei com os irmãos que a ideia o termo consciência, essa expressão, é muito comum no apóstolo Paulo, é muito importante, faz parte da sistematização teológica do apóstolo Paulo, a necessidade do indivíduo entender que o evangelho atua na consciência, e a consciência é determinante para diversas coisas. Então, se você vai comer comida oferecida a ídolos ou não, a consciência que determina. Fazer coisas que outros reputam como pecaminosas e que, na verdade, não são pecaminosas, a consciência que determina, né? A consciência tem que estar calma, tem que estar clara, tem que estar... E essa ideia da consciência é a ideia de a informação internalizada e que, de fato, trouxe paz para todo o ser, para todo o indivíduo. A consciência está tranquila. Tá? Ele vai dizer: olha, não atue contra a sua consciência, né? Não faça aquilo que a sua consciência condena. Então, essa ideia toda aqui é muito comum dentro da teologia do apóstolo Paulo, dessa sistematização teológica dele. E ele vai dizer para eles: olha, esses que trazem esse novo evangelho, eles perturbam a consciência de vocês. Eles trazem perturbação para a realidade de vocês. Vocês não ficam em paz, porque agora vocês precisam do evangelho e ainda precisam cumprir uma série de tarefas. E à medida que vocês vão cumprindo essas tarefas, o evangelho é que vai se aplicando à vida de vocês. Então é uma guerra. Em vez de vocês abraçarem a graça, vocês abraçam um esforço. E aí ele vai dizer: olha, Cristo já fez todas essas coisas. No evangelho está implícito. Eu não tenho mais necessidade de agradar a divindade, porque Cristo já agradou a divindade. Cristo fez paz entre Deus e os homens. Não é o meu esforço meritório, não é a minha tentativa de agradar, não é o meu bom comportamento, não é as minhas boas obras, não são os meus sacrifícios, não são as marcas externas que eu faço em mim, não são os rompantes de heroísmo que eu assumo para... agora eu vou assumir todas as tarefas da igreja, porque aí eu quero provar para Deus que... Não é nada disso que vai fazer com que Deus olhe para mim e me ame mais ou me ame menos. O que vai fazer com que Deus olhe para mim e me ame, na medida que Ele me ama, é a obra de Cristo. Então, tudo foi encerrado em Cristo.
E aí você abandona a graça desta mensagem para se agarrar com uma mensagem que diz, olha, Cristo fez, mas se você não fizer, aí, né? Você já ouviu, né? Faça a tua parte que Cristo faz a dele. Não tem isso, meu irmão. Isso não existe. Isso é loucura. Isso é loucura, porque você não vai conseguir fazer a sua parte. Não vai. Você não tem capacidade, você não tem condições, você não tem moral para fazer isso. Você não tem capacidade intelectual de mover alguma coisa dentro de você mesmo, ou mudar algum aspecto do seu interior que faça com que você se aproxime daquilo que Deus reputa como agradável. Então, nesse sentido, é loucura abraçar esse tipo de evangelho. O evangelho em que eu tenho que abraçar a mensagem de Cristo, mas ao mesmo tempo eu tenho que provar para Deus que eu sou agora santo, aí eu tenho que provar, seja com as campanhas que eu participo, seja a minha frequência no culto, seja com o dízimo que eu dou, seja com as ostentações ascéticas que eu faço, o meu corte de cabelo, a minha vestimenta, a minha forma de falar, as marcas no meu corpo, se eu uso maquiagem, se eu não uso maquiagem, isso é loucura, meu irmão. É loucura. Não dá, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ninguém vai chegar a lugar nenhum, você vai viver com a consciência perturbada. Porque você vai estar sempre pensando, será que o que eu fiz desagradou a Deus? Será que a roupa que eu estou usando desagradou a Deus? Será que o meu linguajar, a forma como eu falo, será que o que eu estou assistindo na TV desagrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo... E eu não estou dizendo que você está liberado para fazer o que você quiser. O que eu estou dizendo é que, se você reputar o Evangelho como uma série de comportamentos ascéticos para tentar provar para a divindade, ou comportamentos piedosos para provar para a divindade que você mudou, você vai enlouquecer. Você vai entrar em parafusos. O Evangelho da Graça diz para você o seguinte, agarre-se a Jesus Cristo. Agarre-se a Jesus Cristo. E à medida que você se agarra a Jesus Cristo molda você. Jesus Cristo transforma você. Jesus Cristo muda o seu gosto, Jesus Cristo muda aquilo que você está olhando no celular, Jesus Cristo muda aquilo que você está, a sua forma de vestir, Jesus Cristo muda a sua forma de lidar com você ou com o próximo, Jesus Cristo muda o seu linguajar, muda o seu pensamento, muda os seus gostos, muda a sua realidade de vida. E o que o Evangelho diz é, agarre-se a Jesus, agarrar-se a Jesus é o suficiente, é tudo o que você precisa. E deixa o resto com Jesus, porque Ele pode fazer alguma coisa. Você não. Então, o apóstolo demonstra aqui a sua perturbação, e aí ele é bastante enfático no verso 8 e verso 9, como eu comentei antes, porque ao distorcerem o evangelho, que foi apresentado pelo apóstolo Paulo, eles não distorcem o evangelho, como eu disse lá na explicação da gravura, o evangelho distorcido nunca é uma casa macabra, velha, que você olha para aquilo e diz assim, tem uma bruxa lá dentro. Entendeu? O evangelho distorcido é sempre uma casa de doces. É uma casa convidativa, é uma casa bonita, é um negócio que chama atenção. É uma conversa que faz sentido, é uma conversa que responde a dilemas que a gente cria para nós mesmos. Então, o evangelho relido, o evangelho reinventado, o evangelho atualizado, ele é essa mensagem, ela é sempre uma mensagem que faz sentido. E a mensagem que aqueles homens levaram para a igreja dos Gálatas ali, para a região da Galácia, é uma mensagem que fazia sentido. Então, os falsos mestres, eles sempre vão ter aparência de piedade, eles vão ter sempre uma autoridade, eles vão ter sempre conhecimento, eles sempre vão se utilizar das informações, vão apresentar argumentos que aparentemente fazem sentido. Contudo, na verdade, o que eles estão fazendo é distorcendo o evangelho. Então, esses falsos mestres, eles parecem confiáveis. Eles demonstram conhecimento da Escritura. E aí, torna o engano deles mais perigoso, porque eles não seduzem com uma mensagem do anticristo. Eles seduzem com uma mensagem que aparentemente é uma mensagem pró-Cristo. Se você acompanhou a nossa série de mensagens em Apocalipse, quando nós falamos da besta lá,
uma das bestas que se levanta, né, lá nos capítulos finais, é uma besta que é representada por um elemento religioso. É um elemento que faz sentido. Então, no contexto ali da carta, do livro de Apocalipse, a religião vai ser usada pelo inimigo para apresentar ou para endossar a tarefa do anticristo, a mensagem do anticristo. E o falso evangelho faz sentido. O falso evangelho é aquele que diz, olha, meu querido, você não precisa mudar toda a sua vida para se encaixar no evangelho. Tá? Você pode pegar o evangelho e encaixar ele na sua vida. O evangelho pode ser só mais um compartimento, pode ser mais alguma coisa que você acrescenta à sua capacidade. E aí, você não precisa ser moldado à imagem de Jesus Cristo. Você pode moldar Jesus Cristo à sua imagem. E aí Jesus Cristo começa a ser melhor, porque Jesus Cristo se parece com você. Aí fica legal, as coisas se comunicam mais fácil. Então o meu comportamento não precisa ser transformado, porque na verdade quando eu olho para o Cristo que eu criei, a minha imagem e semelhança, ele se comporta como eu. Então se ele se comporta como eu, não precisa haver transformação na minha vida. Eu não preciso abraçar um amor caridoso pelo próximo acima de todas as coisas, ou melhor, um amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu posso continuar me amando a mim mesmo, porque afinal de contas, o próximo, na verdade, é um reflexo de mim mesmo, que eu vou criando e aí assim eu vou me comunicando e aí não tem dificuldades, não há problemas, eu não sou instigado a ser transformado, eu não me torno vaso na mão de um oleiro. Na verdade, eu me torno o oleiro e Deus o vaso. E aí eu vou dando forma ao meu Deus, do jeito que eu quero, do jeito que me é mais agradável. Então, se eu tenho algum tipo de problemas na área sexual, aí eu não altero a minha percepção de mundo, porque, não, aí eu moldo o meu Deus para que ele aceite a minha compulsão, ou a minha percepção equivocada. Se eu sou alguém que tem uma relação errada quanto à fidelidade conjugal, eu moldo o meu Deus para que ele não se incomode com isso. Se eu sou alguém que não quer, sou avarento, eu não quero abrir mão de recursos ou de bens, porque, na verdade, eu deposito a minha esperança nos meus bens, na minha capacidade, na minha função, naquilo que eu exerço, naquilo que eu sou, na minha profissão, nas minhas capacidades pessoais, eu moldo o meu Deus para que esse Deus não diga para mim, olha, você tem um outro ídolo na sua vida. E deixa eu te lembrar uma coisa que eu já disse faz tempo. Disse lá desde o Êxodo, não terás outro Deus diante de mim. E aí, não, eu vou moldando esse Deus e esse Deus vai se adequando à minha realidade. O Evangelho vai se adequando à minha realidade. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção de uma forma muito severa. 2 vezes ele diz, anátema, maldito. E esse maldito aqui não é tipo, você está lá assistindo um jogo de futebol e o atacante erra o gol e você diz, maldito, né? Ou seu caba da peste, ou qualquer coisa nesse sentido, ou seu infeliz. Não é isso, tá? O maldito aqui é uma maldição, é uma condenação eterna. Tá? No mundo em que o apóstolo Paulo vive, esse tipo de ideia de você proferir uma palavra de maldição, isso faz parte do contexto cultural. Porque hoje em dia, para a gente, as coisas ficaram meio vazias e não tem muito sentido nessa questão. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o indivíduo que faz isso, o indivíduo que perverte o evangelho, o indivíduo que altera o evangelho da graça para um evangelho de conquista, um evangelho de força, um evangelho de prova pessoal, um evangelho de meritocracia pessoal diante de Deus, esse indivíduo ele é condenado por toda a eternidade. Ele é maldito. Ele é maldito, ele é condenado por toda a eternidade. Não tem salvação para esse indivíduo. Tá? Não tem graça para esse indivíduo. Para ele tem condenação, maldição. É isso que ele está chamando. E preste atenção. Ele vai dizer, se eu disser uma coisa para vocês, não me ouçam. Se eu disser outro evangelho para vocês, além do que eu já avisei, do que eu já disse, não me ouçam. Se você conhece a história da Odisseia, né?
no conto da volta, né? Porque você tem a Ilíada e a Odisseia. Na Odisseia, na volta de Ulisses para casa, né? Por isso a Odisseia é toda uma luta para ele conseguir chegar em casa. Em um determinado momento, eles vão circundar a ilha como é que chama? Das sereias, né? E aí, obviamente, na cultura grega, na sereia não é a sereia da Disney, né? As sereias são, na verdade, monstros, demônios que vão destruir os homens, tal. E aí só que o canto delas é um canto sublime, né? Então, o que se conta é que o canto delas é encantador, né? E conta a história lá que Ulisses faz um acordo com os seus homens, manda seus homens taparem seus ouvidos com cera, manda amarrar ele ao mastro principal do barco e diz para ele o seguinte: olha, independente do que eu disser, não me desamarrem. Tá? Inclusive, no mundo jurídico, né, se utiliza essa história para dizer que isso é um primeiro fundamento de um conceito de constituição, né, de uma lei que está acima de todos, né, e que, independente do que o governante disser, a lei não pode ser alterada, a lei determina. E aí aquela ideia ali do Ulisses é essa: olha, independente do que eu disser, não me desamarrem. Tá? Porque antes de ouvir o canto, ele está consciente de si, ele sabe da realidade. Mas a partir do momento que ele for inebriado pelo canto das sereias, ele vai querer pular no mar e, enquanto das sereias, certamente ele morreria. E aí ele diz para os seus marinheiros, lá, para os seus companheiros: não me desamarrem, não importa o quanto eu gritar, o quanto eu pedir. E aqui, fazendo um leve paralelo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se eu chegar aí para vocês e disser para vocês um novo evangelho, não é porque é eu que estou dizendo que agora a coisa mudou. Não aceitem. Então, nem o próprio apóstolo Paulo faz atualização do evangelho, porque raios a gente dá ouvido a pregador moderno dizendo que tem que atualizar o evangelho. Se nem o próprio apóstolo Paulo diz: eu não vou atualizar essa mensagem. E se eu chegar aí dizendo para vocês: olha, sabe que negócio que eu disse para vocês? Pois é, eu trouxe aqui uma versão melhor, tal, uma atualização. O que o apóstolo Paulo diz? Eu sou anátema. Então, o próprio apóstolo, aquele que anunciou, aquele que pregou, aquele que está incomodado com o fato dos indivíduos terem saído do evangelho que ele pregou para seguir para outro evangelho, diz: olha, se fosse eu no lugar desses homens, vocês também tinham que olhar para mim e dizer assim: anátema, maldito, está deturpando o evangelho, não pode, está errado. E aí ele vai além, ele diz: olha, se um anjo vier, tá? Se um anjo vier, se uma representação da divindade aparecer, não dê ouvidos a ela. Maldito, anátema. Então, a severidade é grande. 2 vezes ele diz: olha, esses homens que destroem o evangelho, esses homens que perturbam o evangelho de Cristo, esses que acrescentam ao evangelho alguma coisa ou decrescem do evangelho alguma coisa, esses indivíduos são malditos. Quer seja um apóstolo, quer seja um apóstolo reconhecido, quer seja um anjo dos céus que apareça para vocês, quer seja um aventureiro qualquer que bata a porta de vocês trazendo uma mensagem nova. Esse indivíduo tem que ser rejeitado, tem que ser retirado do meio de nós, porque não há outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é muito enfático: esses indivíduos têm que ser considerados como malditos. Por que o apóstolo Paulo chama a atenção para isso e por que é tão importante a gente retornar à compreensão do evangelho? Porque o evangelho verdadeiro, como eu já disse em outros momentos dessa mensagem, da mensagem da semana passada, é o único que tem o poder de Deus para a salvação do indivíduo. E o evangelho, a expressão é estranha para a gente. E aí eu sempre convido você a mergulhar no texto, a não ler o texto de maneira corrida, a se permitir meditar nas palavras que o autor escolhe. Eu já disse aos irmãos que no tempo em que o apóstolo está escrevendo, que o autor bíblico está escrevendo, papel não é vendido em resma de 500 folhas, tá? Mas que nem tem papel ainda, tá? O material que é utilizado para escrita não é vendido em resmas de 500 folhas, tá? Ele não está escrevendo no computador digital, onde ele pode errar trocentas vezes, né? Por exemplo, eu até aprendi a usar a máquina, mas não usei profissionalmente a máquina de escrever.
Mas as poucas vezes que usei, errar era uma desgraça, né? Porque aí ou você tenta fazer com aquele corretivozinho pequenininho, né? E normalmente ficava ruim, ou você perdia o papel, né? Jogava fora. E aí o problema é quando você errava já no finalzinho, né, do texto e tal. Eu já sou de uma geração que se acostumou com o computador, né? A digitar no computador. E aí também estava fazendo só o rascunho na mão, você podia rabiscar e depois, quando você fosse passar limpo, né? Passar limpo no computador, você conseguiria aproveitar melhor o tempo. Mas o fato é que o apóstolo, ao escrever o que escreve em todas as cartas, em todos os textos neotestamentários, ele não está escrevendo aleatoriamente, ele escolhe as palavras. Porque é aquela palavra mesmo que ele quer botar ali, a intenção dele é essa, o interesse é transmitir aquela informação. E quando o apóstolo Paulo diz aos romanos, e certamente ele também disse aos gálatas, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o que ele está deixando claro é que o evangelho não é uma mensagem humana, não é uma ideia, não é só uma forma de ver a vida, não é uma filosofia, o evangelho é poder divino. É uma mensagem que tem a potencialidade, o poder, a capacidade de transformar o pecador em remido. É o evangelho que tem a capacidade de convencer o indivíduo de que ele é pecador, que ele precisa se arrepender e que ele precisa se agarrar a Jesus Cristo, porque senão ele vai para o inferno, porque ele não tem outra escapatória, porque a sua alma, a sua realidade, a integridade do seu ser é de um indivíduo que odeia a Deus, que se opõe a Deus. É o evangelho que abre os nossos olhos e que desnuda quem nós somos e que nos apresenta, olha, tem uma solução para isso. Então isso é poder divino. Não é só um argumento, não é só uma mensagem, não é só uma ideia. É muito mais do que isso. É uma mensagem divina, é do coração de Deus, é palavra de Deus. E aí, às vezes, a gente ouve essas coisas e passa meio batido por isso. Aí a gente pensa que o evangelho é uma argumentação. Aí, por isso, eu preciso argumentar melhor. Aí eu preciso transmitir a informação de uma maneira que não ofenda as pessoas. Aí a gente para de falar de pecado. Aí a gente começa a achar que pecado é uma coisa muito pesada, então a gente não pode falar de pecado, porque a gente não pode condenar, porque, no final das contas, a gente tem que amar. Aí fica só nessa de amar e de não condenar, e de não ser pesado, de não ser muito ofensivo, e de querer que todo mundo ouça o evangelho de uma maneira agradável, que todo mundo fique feliz. Não, porque é uma mensagem boa. Deixa-me dizer uma coisa para você, o mesmo apóstolo vai dizer em outro momento nas suas cartas que diz que esse evangelho, para uns, é cheiro de vida. O produto desse evangelho na vida do indivíduo transforma esse indivíduo em cheiro de vida para uns, mas para outros é cheiro de morte. Porque o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Porque todo aquele que rejeita o evangelho, rejeita o autor do evangelho. E ao rejeitar o autor do evangelho, o que sobra para ele é a condenação. Então, nesse sentido, para uns, o evangelho é perfume, é cheiro, traz vida. Mas para outros, é incômodo, é cheiro de morte, é cheiro de algo que ruim, que ele quer rejeitar. Por quê? Porque aquilo vai transformar a realidade dele, porque precisa transformar a realidade dele. Então, o evangelho não é só uma ideia, ele causa uma mudança radical na vida do indivíduo. Ninguém é o mesmo depois do evangelho. Ninguém pode permanecer o mesmo depois do evangelho. Ninguém pode permanecer o mesmo depois de entender o que Cristo fez na cruz. Por que que Cristo subiu na cruz no meu lugar? Por que que Cristo se submeteu àquela situação toda? Por que que Cristo precisou ser, literalmente, ou mais próximo possível da expressão literalmente, imolado como um cordeiro no nosso lugar? Quando você para meditar o porquê que isso acontece e por que Cristo precisa fazer essas coisas, ninguém é mais o mesmo. Eu não tenho como olhar para a minha realidade de pecado e dizer assim, não, está tudo bem, eu vou continuar do jeito que eu estou. Quando eu começo a entender que foram os meus pecados que fez o meu Senhor ser transpassado, vilipendiado, humilhado, eu não posso permanecer o mesmo. Então o evangelho muda todo o indivíduo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas certamente nós somos salvos para boas obras.
Porque a partir do momento que eu compreendo a razão da minha salvação e o Evangelho que me salvou, eu certamente vou me abraçar com tudo aquilo que eu puder fazer para agradar o meu Senhor. Diante da graça tremenda que foi derramada sobre minha vida. O Evangelho é esse poder que funciona como uma espécie de exorcismo do ego. Ele expulsa o eu do centro da minha vida. Eu já disse para os irmãos que na carta aos Romanos, e aqui fazendo a intersecção com os textos, a síntese do Evangelho em Romanos é que todo indivíduo vive para si mesmo. Mas a partir do Evangelho, o centro gravitacional da vida do indivíduo muda. Então eu passo não mais a viver para mim mesmo, eu passo a viver para Deus e para o próximo. Aí eu consigo, de fato, condensar toda a lei em 2 grandes mandamentos na minha vida. Aí eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu passo a me preocupar com o outro na minha frente porque o Evangelho transformou, porque o Evangelho me exorcizou de mim mesmo. O Evangelho me livrou deste mundo mal. E este mundo mal é um mundo que diz o que importa é você, o que importa é a sua satisfação, não interessam os outros são instrumentos para a sua satisfação. Em todos os sentidos. Os outros são apenas meros instrumentos para que você alcance satisfação pessoal. Seja profissional, seja física, seja amorosa, seja satisfação de conquista na vida. Se você precisar usar os outros para chegar até esse ponto, use. Porque os outros são instrumentos. O que importa é você. Esse é o mundo mal do qual o Evangelho nos livra. Então o Evangelho nos exorciza de nós mesmos. Liberta o crente de si mesmo. E ele também expande a alma do indivíduo para que ele possa receber Deus em toda a sua integralidade. O falso evangelho, ele pega o evangelho e amassa ele. Ele vai limitando o evangelho para que o evangelho caiba na nossa pequenez, na nossa diminuta forma de enxergar a vida. Mas o verdadeiro evangelho expande o nosso coração para que Deus habite em nós como Ele é, completo, íntegro, inteiro, para que eu enxergue o mundo da forma que Deus enxerga, para que eu perceba a realidade a partir dos olhos de Deus, da forma como Deus percebe, e não encurtar o evangelho para que eu continue enxergando a realidade da forma como eu enxergo, e o evangelho esteja apenas ali uma espécie de um acréscimo dentro desta minha visão diminuta do mundo. O evangelho, ele revela a natureza de Deus. Ele mostra que Deus sempre se doa, que Deus sempre se entrega. Ele revela um Deus que cria e que redime, e Ele está sempre oferecendo redenção. O evangelho apresenta um Deus que deu o seu único filho para remir a humanidade. Proporciona uma nova perspectiva de vida centrada em Deus, não mais em mim. Centrada no amor a Deus e não mais apenas a mim mesmo, mas amor a Deus e ao próximo. Amplia o nosso entendimento do relacionamento de família, do nosso propósito como realidade em todo. Então eu passo a amar tudo ao meu redor a partir da perspectiva divina, porque o Evangelho revela a natureza de Deus. O Evangelho, como verdade única, se torna o nosso critério de discernimento. Por isso é importante a gente entender, defender e se agarrar ao verdadeiro Evangelho. Porque ele se torna nosso critério de discernimento. É a única verdade salvífica. Não se admite acréscimos ou subtrações. Qualquer modificação, por menor que seja, transforma aquilo em outro evangelho. E eu já disse semana passada. Volto a repetir, vou repetir provavelmente em quase todas as mensagens. Outro evangelho é nenhum evangelho. Outro evangelho não é evangelho. Porque não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. Então o evangelho verdadeiro ele serve como padrão para avaliar qualquer pregação e ensinamento. E aí eu ouvindo alguns pregadores sobre esse texto, eu achei uma coisa muito interessante. Ele disse, presta atenção a partir do que o próprio apóstolo Paulo diz. Olha, o apóstolo diz, olha, se eu mesmo aparecer aí entre vocês, contando outra história, me rejeitem, né? me chamem de maldito. Então, basicamente, com outras palavras, o que ele está dizendo, olha, duvide do seu pregador constantemente, entendeu? E aí é óbvio que a ideia aqui é só chocar você. É óbvio que você não vai... Existe um elemento de confiança, mas confie com o pé atrás, tá? Confie com o pé atrás. Não parta do princípio de que tudo que eu digo aqui como pregador
é a verdade absoluta para a sua vida. Confirme o que eu estou dizendo. Confirme no texto bíblico o que eu estou dizendo. É isso que os bereanos fizeram. Por isso eles ficaram famosos dentro do texto bíblico. Porque era exatamente isso que eles faziam. Eles ouviam o pregador e quando terminava, eles corriam ao texto e, de novo, contexto é sempre importante para a gente entender o esforço necessário. O que os bereanos faziam não é sacar o celular do bolso e correr ali no Google e agora nas inteligências artificiais ou mesmo numa Bíblia digital para saber se o que o indivíduo está dizendo é não. Conferir é se reunir em torno de uma cópia do texto de um indivíduo que tem a capacidade para ler, porque nem todo mundo é alfabetizado nessa época, ler, discutir, debater se o que o pregador diz se amolda ao que está escrito ali. Então não é, tipo, ouvir o pregador e chegar em casa antes de dormir, dar uma zapiada ali. Não, realmente, o que o pastor disse hoje é igualzinho o que o pregador tal disse, o que o comentário diz tal, e aqui é assim assado, então tá bom, tá legal. Hoje é mais fácil, tá? E nem assim a gente faz. Mas naquela época, para que os bereanos fizessem o que eles faziam, eles precisavam tirar um tempo, sair de suas casas, irem até o local onde a igreja se reunia, que era onde ficava a biblioteca da igreja. Alguém ia pegar a cópia que eles tinham, talvez eles nem tivessem todas as cópias, porque não havia uma compilação disso. Talvez seria necessário que alguém fosse até uma outra igreja próxima, pegar a cópia daquela igreja que talvez estivesse só lá, trazer até eles, abrir. Quem é que sabe ler aí? Fulano sabe ler, então lê para a gente aí. Aí o indivíduo lê, aí eles, o que ele disse é isso, se amolda. Não, realmente, está certo. Então faz sentido, vamos receber o que esse homem falou. Então, em algum sentido, o evangelho é que é esse elemento de critério, esse critério de discernimento. Ele é que permite identificar os falsos ensinos e os falsos mestres. Confronte todos os ensinos que você recebe da parte de pastores e de pregadores com o evangelho. Se ele não estiver amoldado ao evangelho, rejeite, não aceite, se afaste. Já contei essa ilustração outras vezes, durante o período da reforma, depois da reforma, já o evangelho mais, o movimento protestante já mais desenvolvido pela Europa, as pessoas se reuniam para ouvir pregadores e as pessoas saíam de suas casas, vinham com seus banquinhos, porque você ainda não tinha, como esse movimento protestante em algumas regiões não havia, vamos dizer assim, se apoderado dos templos católicos, né? Porque em algumas regiões os católicos foram perdendo espaço e os movimentos protestantes foram se apoderando dos templos, das construções. Em outros lugares as pessoas ainda se reuniam, ainda acho uma árvore, depois com o tempo foram construindo templos, mas o fato é que conta a história de que estavam reunidos ouvindo um pregador e o pregador começou a pregar outra coisa que não seja Jesus Cristo, que não seja o evangelho, e aí uma senhora se levanta, pega o seu banquinho e larga na cabeça do pregador e diz para o pregador: devolva o nosso púlpito, porque nós queremos ouvir o evangelho. Não queremos ouvir sobre outra coisa que não seja sobre Jesus Cristo. E aí eu já disse para os irmãos que eu me preocupo porque nós tínhamos cadeiras brancas aqui, né? Cadeiras de plástico. Agora nós temos um banco. Vai que junta dois homens aí e resolve largar o banco em cima de mim. Então eu preciso me preocupar, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero chamar a sua atenção é para que você constantemente confronte o que você está ouvindo com o evangelho. Confronte o que você está recebendo do púlpito com o evangelho. E quando as coisas se distanciarem, levante-se e diga: eu quero o evangelho, eu não quero outra coisa. Então, o evangelho permite nos identificar os falsos ensinos, os falsos mestres. Por isso, demanda de nós vigilância constante para nós mantermos a integridade desse evangelho. E como eu disse na semana passada, não duvide, meu irmão, nós estamos cercados do falso evangelho. O Brasil evangélico é um Brasil do falso evangelho. Tá? O Brasil evangélico é um Brasil do falso evangelho. Nós não somos uma nação evangélica. Nós somos uma nação de tradição cristã, judaico-cristã, católica muito mais, mas nós não somos uma nação evangélica. Nós não somos nem um estado evangélico. Por mais que o IBGE diga que Rondônia é o estado com o maior número de evangélicos, nós não somos.
Porque se nós fôssemos, essa cidade, esse estado estaria transformado. Nós experimentaríamos, se os números que são apresentados pelos números oficiais fossem, de fato, de evangélicos e do verdadeiro evangelho, certamente nós experimentaríamos algo, nem que fosse sombra, do que os grandes avivamentos experimentaram. Nós experimentaríamos mudança real de comportamento. Então, não se iludam com números, não se iludam com estatísticas. Nós somos um país que está muito mais próximo do falso evangelho, nós damos valor a falsos pregadores, nós enaltecemos falsos pregadores e muitas vezes nós até passamos, vamos dizer aqui a expressão do momento, passamos pano para falsos pregadores. Porque em algum momento ele falou alguma coisa legal, ou em algum momento ele produziu alguma coisa legal, ou em algum momento ele produziu algo que abençoou a igreja, e aí a gente vai meio que tolerando. Mas o apóstolo Paulo é muito claro, ele diz que todo aquele que prega um falso evangelho tem que ser considerado por nós como maldito, anátema, rejeitado. Nós não queremos isso. Nós queremos o verdadeiro evangelho. Por isso nós devemos preservar o verdadeiro evangelho na sua pureza, porque só na sua pureza que ele tem capacidade de transformar o pecado. Por isso nós somos chamados à fidelidade ao evangelho, vigilância contra falsos ensinos e confiar única e exclusivamente na autoridade das Escrituras. Meu querido, autoridade apostólica sobre sua vida é este livro que está na sua mão aí. Tá? Esta é a autoridade apostólica sobre sua vida. É este livro que tem a autoridade do próprio Cristo sobre sua vida. E é com ele que você tem que se agarrar diuturnamente. Porque ele é que revela o evangelho de Deus para você. Não seja instruído, tá, pelo evangelho no Instagram, do Reels, do Stories, dos Shorts do YouTube, ou pelas mensagens do YouTube, pelas palavras bonitas de muitos pregadores que muitas vezes só querem acalentar o nosso coração, mas não querem nos confrontar nos nossos pecados. Agarre-se com o texto bíblico, porque ele é autoridade sobre sua vida. Quero finalizar com algumas aplicações rápidas aqui, eu não vou me demorar sobre as aplicações, boa parte delas eu já fui fazendo ao longo da mensagem. Mas, primeira aplicação que você precisa levar para a sua vida, você precisa examinar a sua compreensão e a sua adesão ao verdadeiro evangelho. Falei sobre isso na semana passada. Faça um escrutínio na sua mente. Aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, é o verdadeiro evangelho? Faça essa análise. E o quanto eu estou aderindo ao verdadeiro evangelho? O quanto o verdadeiro evangelho é de fato o meu norteador, é a minha tábua de critério, é a minha régua de critério. Tá? Lembre-se que o evangelho tem o poder de livrar, tem como objetivo livrar você de você mesmo. O evangelho tem o poder de mudar a sua realidade para a realidade daquilo que Deus deseja para a sua vida. O evangelho de verdade, ele molda, ele transforma. Ninguém é o mesmo a partir do evangelho. Segunda aplicação, nós devemos estar alertas contra distorções sutis do evangelho. E nós vivemos tempos de distorções sutis. Já disse, o falso pregador, ele se parece muito com o verdadeiro pregador. A diferença é que ele prega outro evangelho. E essa faz toda a diferença. Mas ele vai se apresentar como um conhecedor do texto bíblico. Ele vai fazer ligações entre o texto bíblico e as compreensões humanas. Ele vai tentar mostrar para você que o texto bíblico conversa com as filosofias do tempo moderno. Ele vai demonstrar um conhecimento. É muito parecido, e aqui é bastante interessante porque muitas vezes no texto bíblico o apóstolo Paulo vai usar a expressão seduzir, né? O falso evangelho seduz. E é o mesmo tipo de expressão que é usado quando a serpente fala com Eva. É a ideia de você seduzir. Porque, na verdade, esse ato de sedução é uma distorção da realidade. Aparentemente, você está enxergando a realidade. E é isso que a serpente faz com Eva. Ele diz assim, olha, não foi assim que Deus disse, né? Que quando você comer desse fruto, aí você vai acontecer alguma coisa com você. E aí a Eva diz, não foi bem assim, foi assim. E aí a Eva vai caindo naquele engodo ali da serpente. E aí, no fim, a serpente diz, não, mas olha, não é bem assim. Tá? Na verdade, e aí vem o laço. Né?
Aí vem o momento, olha, Deus disse uma coisa, e aí você entendeu errado. Essa é a coisa que eu mais gosto de ouvir dos falsos pregadores, a ideia de você entendeu errado. Né? Há 2000 anos a igreja pregando, e aí o indivíduo que nasceu agora, né? Chegou agora, quer sentar na janela. Né? Tem a expressão que diz aí, que acabou de chegar, mas quer sentar na janela. Chegou agora na história e aí ele diz, não, eu entendi o Evangelho. 2000 anos o povo de Deus se debruçando sobre esse texto, estudando, produzindo, orando, gente morrendo por essa realidade, por essa mensagem. Milhares, talvez milhões, não sei quantos cristãos morreram ao longo da história por essa verdade. Mas um indivíduo agora que tem um canal no YouTube, ou um perfil no Facebook, ou no Instagram, que quer que seja, ele entendeu o verdadeiro Evangelho. Não? E aí agora tudo mudou, porque ele teve a visão das coisas, a coisa mudou. Então, nesse sentido, nós precisamos estar alertas, porque essas distorções elas são sutis. Elas não são uma distorção da água para o vinho, embora o produto delas seja uma distorção da água para o vinho. Porque outro evangelho é nenhum evangelho. Outro evangelho, o evangelho distorcido, não é evangelho. Então, o evangelho, ele não se adapta à minha vida. É eu que me adapto ao evangelho. O evangelho não é algo que eu acrescento na minha realidade. Eu é que sou inserido no evangelho. Cristo não entra na sua vida, é você que entra em Cristo. Tá? É você que é absorvido por Cristo. É óbvio que você entende quando alguém diz, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, tá? Isso aqui é compreensível, mas o que eu quero dizer para você não é que Cristo é acrescentado à minha realidade. É eu que sou inserido na realidade de Cristo. Porque a minha realidade é a realidade de pecado. A realidade de Cristo é que é a realidade de perfeição. Então eu sou inserido lá. O verdadeiro evangelho me leva para Cristo, não traz Cristo para mim. No sentido de que agora Cristo se adapta à minha realidade, ele vive do jeito que eu vivo, ele se encaixa na minha realidade. Então, se der para encaixar, eu encaixo. Se não der, eu vou seguir do jeito que está. E Jesus Cristo que lute, porque né, eu sou eu. Né? E aí as coisas continuam. Então, o evangelho falso, ele tem essas distorções sutis, a gente precisa estar cuidado com ela. Eu é que sou moldado, eu que sou moldado pelo evangelho, não é o evangelho que é moldado à minha imagem e semelhança. Terceira aplicação, obviamente você precisa valorizar e estudar as escrituras, porque ela é a fonte do verdadeiro evangelho. Então leia a sua Bíblia, meu irmão, leia. Eu já disse diversas vezes para os irmãos aqui, eu sei que talvez você... Nós somos uma sociedade que não gosta de ler. Saiu até uma pesquisa recente agora que mostrou que o brasileiro não lê. Né? A grande maioria dos brasileiros não leu absolutamente quase nada no último ano. E aí, um país que é majoritariamente evangélico ou cristão, isso não bate, né? Porque se o crente tem como única regra de fé e prática a Bíblia, e uma das disciplinas espirituais do crente é a leitura bíblica, no mínimo alguém tinha que dizer, não, eu li a Bíblia esse ano, né? Boa parte dos entrevistados tinha que ter dito, não, eu li um livro da Bíblia, eu li alguns livros da Bíblia, li metade da Bíblia, li um terço, li um quarto, o que quer que seja. Né? Mas a pesquisa diz que não leu praticamente nada. Né? Então, assim, eu sei que nós somos um país que tem dificuldade com a leitura, tá? Mas nós somos o povo do livro. Tá? E se nós não formos o povo do livro, nós estamos lascados, meu irmão, nós estamos perdidos. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como diz o apóstolo Paulo. Então, agarre-se ao texto bíblico, meu irmão. Leia o texto bíblico. É ele que contém o evangelho. Não se contenha com o que eu trago domingo de manhã ou domingo à noite. Não se contenha. É pouco, é muito pouco. O que eu consigo trazer para os irmãos é muito pouco. Não se contenha com isso. Leia o texto. Tá? Valorize. É ele que tem. Nem anjos, nem novos apóstolos, nem mesmo pastores podem renovar ou atualizar ou reinterpretar o evangelho. Outro evangelho é nenhum evangelho. Finalizando, reconheça o poder transformador do evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz, verso 3 e verso 4, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse é o evangelho. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que nós sejamos moldados pelo verdadeiro evangelho, que nós sejamos, de fato, transformados por ele.
Quero convidar você a orar comigo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a internalizar esta realidade. Como é difícil, Pai, nós nos submetermos da nossa altivez pessoal e nos submetermos à verdade que o Teu texto nos afirma, de que só há um Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Tem misericórdia de nós porque nós somos tendenciosos a querer sempre melhorar esse Evangelho, facilitar, deixá-lo mais agradável, porque nós temos dificuldade com a rejeição. Então eu quero anunciar um Evangelho para as pessoas e não quero que as pessoas rejeitem o Evangelho que demanda delas arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então eu vou moldando essa imagem para que ela não pareça tão ofensiva. E às vezes a gente faz isso com boa vontade, porque a gente quer o bem das pessoas, mas, Pai, traz ao nosso coração esse texto, essa mensagem, para nos lembrarmos que nós não podemos alterar o Evangelho, porque qualquer outro Evangelho não é o Evangelho. Qualquer alteração não produz vida, mas vai produzir morte. Então ajuda-nos a abraçar o verdadeiro Evangelho, a pregar o verdadeiro Evangelho e confiar só nesse Evangelho. Molda-nos, Pai, transforma-nos. Queremos ser o povo do verdadeiro Evangelho. Faz de nós uma verdadeira olaria e pega-nos como Tu pegas o vaso, como o oleiro pega o vaso, e vai nos moldando e nos transformando. A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Meu irmão, me perdoem, eu sei que eu